Shalom, shalom, queridos e amados irmãos. Sejam bem-vindos à Palavra do Dia, onde todos os dias o Senhor tem uma palavra do trono da graça para o seu coração. Que neste dia o Senhor abençoe grandiosamente a sua vida, ilumine os seus caminhos, permeie os seus passos, que o Senhor faça com que você tenha assim um dia bem-sucedido e que toda a sua casa seja guardada e protegida pelos anjos do Senhor. Que seja um dia onde você veja a bondade do Senhor na sua vida e por onde quer que você passe, você contemple o cuidado de Deus através da sua vida. Que Deus ilumine os seus caminhos. Hoje nós estaremos meditando lá no livro de Salmos, no capítulo de número 125, no versículo de número 1, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Que palavra tremenda e poderosa. Que bom é sabermos que existe uma maneira de permanecermos firmes. Existe uma fórmula poderosa de nunca nos abalarmos, de sermos fortes em Deus, de sermos inabaláveis. O texto fala de um posicionamento pessoal de cada indivíduo que pode nos levar a viver uma vida de estabilidade espiritual, emocional, psicológica e também física. O texto está falando de atitudes e de comportamentos que nós podemos tomar a partir de uma atitude nossa, de uma escolha nossa, que pode nos posicionar em uma posição de pessoas inabaláveis. Vivemos em um tempo onde as circunstâncias, os medos, as dúvidas têm abalado a nossa fé, têm abalado a nossa confiança em Deus e tem levado muitos homens e mulheres de Deus a desconfiarem do cuidado de Deus, a desconfiarem da bondade de Deus. Isso não vai fazer com que diminua a grandeza de Deus, nem o quanto Deus é bom. Também não vai diminuir o cuidado de Deus para com a sua vida. Mas a sua fé posicionada pode fazer com que você passe a perceber e a desfrutar de uma vida mais estável, de um patamar espiritual, aonde as circunstâncias não vai mais ditar o seu humor, não vai mais ditar o seu estado de alma, não vai mais ditar se você está bem ou mal, porque no momento em que nós aprendemos a confiar em Deus, as coisas passam a mudar em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. O texto fala de um posicionamento tão real e tão poderoso, que se um indivíduo, um ser humano, um cristão, decidir praticar, decidir confiar verdadeiramente em Deus, ele acessa este lugar de segurança, este lugar de estabilidade. Veja que o texto está falando que os que confiam em Deus, eles são inabaláveis. Ele chega a comparar os que confiam em Deus com os montes de Sião, que não podem ser abalados. Então podemos perceber que existe uma estatura de fé que se eu alcançar, se você alcançar, as nossas vidas espirituais, pessoais, nunca mais voltará a ser a mesma. Então podemos perceber algo também muito comum que tem acontecido. Nós, como cristãos, não temos confiado muito em Deus. Talvez por isso nós passamos por momentos de tanta instabilidade na nossa fé, de tanta insegurança, de tanta desconfiança a respeito de Deus. Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus supre as nossas necessidades. E a única coisa que nos impede de desfrutar dessas ações divinas é a nossa confiança nele não ser plena. Veja que o texto está falando de pessoas que confiam no Senhor. E tem sido um grande desafio para a igreja da atualidade confiar em Deus de todo o coração. Olha o que diz lá no livro ainda de Salmos 112, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: não temerá mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Olha que estado de alma, olha que nível de personalidade nós podemos chegar se aprendermos a confiar em Deus. As más notícias, elas não nos influenciarão mais. O que é comum acontecer hoje, quando ouvimos uma má notícia, seja através do jornal, seja através de pessoas, logo entramos em parafusos, ficamos abatidos, tristes, desanimados, frustrados e alguns até desistem de viver por causa das más notícias. Mas o texto está dizendo que se eu aprender a não temer as más notícias, ou seja, confiar no Senhor, manter firme a minha confiança, eu não vou mais temer as más notícias. Olha o que diz também lá em Provérbios 3, do versículo 5 ao 6.
É nosso grande desafio para esse tempo, confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Por quê? Porque se eu confiar nele de todo o meu coração, como diz esse versículo, Deus vai endireitar as minhas veredas. Tudo que está fora do lugar vai voltar para o lugar. Existem coisas nas nossas vidas que está desorganizada. E a Bíblia está falando nesta hora, neste dia, o Senhor está falando conosco que essa desorganização, na maioria das vezes, tem sido a falta de confiança que temos em Deus, a falta de credibilidade que Deus tem para com a igreja. Vocês lembram quando aquele homem procurou Jesus e antes dele encontrar Jesus, ele encontrou os apóstolos, ele clamou para que os discípulos de Jesus expulsassem um demônio do filho dele e o demônio não saiu. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz que ele faz o mesmo tipo de oração para Jesus. E aí o que Jesus diz? Se você crer, tudo é possível que crer. Jesus está dizendo, a sua confiança em mim, a sua confiança no Pai é capaz de mudar qualquer realidade. Então as realidades não mudam porque, na maioria das vezes, a nossa confiança em Deus tem sido meia calejada ou fraca. Mas veja o que diz também lá no livro de Isaías 64. Vai dizer que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Existe um Deus que está pronto para trabalhar por você, seja na sua saúde, seja na sua vida familiar, seja na sua vida sentimental, emocional, financeira, empresarial. Deus, ele está pronto para trabalhar pelo seu povo e ele quer trabalhar. Mas olha que o texto fala que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Para aqueles que nele confiam. Então precisamos nos posicionar, pedir ajuda do Senhor quando necessário. Lembrar da oração que aquele pai do lunático fez. E se for necessário, fazer ela todos os dias até que o Senhor nos aperfeiçoe em confiança. Olha o que aquele homem fez. Ele orou dizendo, Senhor, me ajuda com a minha desconfiança, com a minha instabilidade, com a minha falta de confiança no Senhor.